Hoje nós vamos bater um papo sobre o exame de sódio e potássio, né? E o porquê que esse exame, assim como vários outros exames, pode te ajudar aí a passar mais credibilidade para o seu paciente, a aumentar o seu faturamento e o seu reconhecimento profissional. O que vocês precisam de compreender é o seguinte: eu tento ensinar vocês algumas coisas que eu já coloquei em prática no meu cotidiano e que tem funcionado, tem dado certo. Tem dado certo para alguns alunos também que executa tudo que a gente ensina, que a gente vai defendendo aí. Então o intuito é que vocês consigam entender o que está por trás da disfunção estética do paciente de vocês. O que leva aquele paciente a ter qualquer tipo de disfunção, que seja aí um edema, que seja retenção de líquido de uma forma geral, que seja queda de cabelo, pele ressecada, celulite, enfim, qualquer disfunção estética que esse paciente está apresentando. Quero que vocês entendam o que existe por trás disso. Uma vez que vocês compreendem a fisiologia por trás disso e que vocês compreendem quais que são os exames que vocês podem utilizar para investigar essa causa, o seu diálogo com o paciente, a sua abertura com o paciente, a forma como que você aborda o seu paciente, como você apresenta aquela disfunção, como que você resolve aquilo, passa uma imagem para o paciente de que você é um profissional que está preocupado com a saúde dele, que está preocupado em resolver a causa, em resolver o problema pela raiz, tá? E hoje, gente, eu falo muito para vocês o seguinte, que nós estamos vivendo um mundo doente. E sim, o mundo está doente. E o mundo está doente por causa da alimentação errada que nós temos realizado. E essa alimentação errada, ela não vai sumir, desaparecer, muito pelo contrário, devido à correria do mundo, devido à correria do dia a dia, cada vez mais pessoas vão optar por esses alimentos mais fáceis, devido ao marketing, à propaganda, à indústria de alimentos, à indústria de farmácia também, que vende muitos remédios. Então isso está acabando intoxicando o nosso corpo com toxinas inflamatórias, tá faltando nutrientes para que o nosso corpo consiga realizar as reações bioquímicas necessárias. Então, o nosso corpo ele está em carência de nutrientes que são capazes de nos desinflamar, de nos desintoxicar, de nos desglicar. E nós estamos cada vez mais enchendo aí o nosso corpo de toxicidades. E nós temos dois órgãos muito importantes no nosso organismo que são responsáveis em ajudar o nosso corpo a eliminar essa toxicidade, que é aí o fígado e os rins. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o exame de sódio e potássio. Por que falar um pouquinho? Porque isso envolve muita bioquímica, envolve muitas informações. Não dá para que vocês saiam daqui dominando todo o exame de sódio e potássio em uma live, né? Mas dá para você começar a compreender a importância dos exames, a importância de uma boa anamnese, a importância de você associar a anamnese com o exame físico que você está vendo do paciente, com os exames, com o que ele está apresentando de disfunção estética, para que você consiga acolher e resolver isso da melhor forma possível. E uma vez que você tem como se diz, essa luzinha no fim do túnel, que você tem essa lanterninha, você consegue, se necessário for, se você quiser, se for do seu interesse, abranger aí o seu conhecimento, ir atrás de informação e ajudar cada vez mais. Mas, gente, não vai faltar pacientes para vocês, uma vez que nós estamos carentes desses nutrientes, que nós estamos nos intoxicando, tá? Então, quanto antes nós compreendermos toda a história do paciente e o exame para a gente achar a causa, melhor vai ser o nosso papel para com o paciente, nosso papel como profissional, o nosso papel como profissional da área da saúde e ajudar a resolver literalmente o problema. E eu insisto muito, gente, em falar para vocês em resolver o problema e ajudar o paciente pelo seguinte, quem me acompanha já sabe que eu trabalho muito com os valores ideais, né? São esses valores ideais que é a cereja do bolo. É isso que torna uma pessoa
analisar aqueles exames e saber o que aqueles exames querem dizer de uma forma mais correta. Porque olhar os exames laboratoriais e verificar se esses exames, se esses resultados, se eles estão dentro ou fora do valor de referência, isso qualquer um faz. Inclusive o próprio paciente faz isso. Para olhar se está dentro ou se está fora, o paciente não precisa de você. Ele não tem que ir até você, ele não precisa da sua orientação. O que o paciente precisa e o que o paciente está procurando e o que você está deixando passar desapercebido é a orientação. As pessoas pagam pela orientação, as pessoas pagam pelo resultado, as pessoas pagam por uma solução. E quanto antes você for capaz de apresentar a solução dos problemas que o seu paciente está apresentando em relação à disfunção estética, melhor será para o seu sucesso, para o seu financeiro, para a sua credibilidade, para o seu faturamento. Por que eu também falo em faturamento? Porque nós precisamos de ser remunerados, de ser pagos pelo nosso conhecimento. Porque o seu conhecimento não foi adquirido de graça. Você estudou, você comprou livros, você comprou artigos, você fez graduação, pós-graduação, você gastou muito tempo, não somente dinheiro, mas também muito tempo da sua vida estudando. Então eu não acho justo, coerente, entregar o teu conhecimento assim de mão beijada. E quanto mais vocês compreenderem como que vocês podem usufruir do ensinamento de vocês para abordar melhor o paciente e ajudar esse paciente a entregar uma solução, vai aumentar consequentemente o teu faturamento, tá? Então, uma vez que vocês entendem isso, quando vocês trabalham com os exames de acordo com os valores ideais e que você entende o que aqueles exames querem dizer, você vai conseguir achar a solução para o seu paciente. E por que o seu paciente está rodando de galho em galho procurando preço? Porque o seu paciente está te enxergando como mais um profissional no mercado. Ah, você faz preenchimento? Beleza. Você faz botox? Ótimo. Você cuida de celulite? Cuido. Ok, mas o meu vizinho também faz. O profissional esteta que está ali na esquina, 2 quadras da minha casa, ele também faz isso. O que você tem que ter de diferente dos seus concorrentes, da sociedade, para que o paciente enxergue em você que você é o profissional que ele está procurando? É isso que eu bato a tecla. Você tem que ter um diferencial. E o que é esse diferencial? Apresentar soluções para os problemas. Mostrar para o seu paciente onde está a causa da disfunção estética dele, por que ele está apresentando aquilo e solucionar o problema. E para isso você precisa dominar os exames. Tá? Porque se você dominar os exames, você vai conseguir explicar para o seu paciente o que aqueles exames querem te falar. Por exemplo, quais que avalia o fígado, quais que avalia os rins. Quando a gente tem, por exemplo, várias disfunções juntas, nós temos vários órgãos e tecidos acometidos. O que aqueles exames querem te dizer? Um exame isolado pode te passar uma informação errada, mas quando você pega esse exame, associa com o histórico do paciente, com a queixa do paciente, com os hábitos do paciente, com o que você está visualizando desse paciente, pode ser uma luz, um caminho para você falar assim, não, aqui precisa ser investigado. E aí você vai associando esse exame com outros grupos de exame e você vai fechando um diagnóstico. E as pessoas, gente, a sociedade, o mundo ainda está acostumado a olhar valores de referência e não valores ideais. E eu falo isso com muita certeza, sem medo de ser rotulada e criticada, pelo seguinte: eu, assim também como vários alunos, e eu também acompanho meus pais, meu esposo, minha sogra, enfim, quando essas pessoas levam exames em alguns grupos de profissionais, eles escutam o quê? Tá tudo normal, tá tudo certo, tá tudo lindo. E tem muita gente normal que está adoecendo. Tem muita gente normal que estão morrendo. As disfunções estéticas estão só brotando cada vez mais. As pessoas estão mais depressivas, estão mais ansiosas, estão com queda de cabelo, estão apresentando problema de pele, de nervoso. Então tá juntando um monte e isso não vai melhorar. Então as pessoas, elas estão se sentindo que não estão tão bem, mas não estão achando um problema.
E o profissional primeiro que for capaz de solucionar esses problemas, ele literalmente achou a galinha dos ovos de ouro, porque o paciente quer isso. Então, vocês precisam de compreender o que eu tento passar para vocês, para que vocês consigam ajudar o seu paciente e, consequentemente, nós vamos fortalecer a nossa classe. Nós, profissionais estetas, nós somos muito capacitados, nós estudamos muito de diferentes disciplinas, diferentes matérias, diferentes coisas para a gente conseguir trabalhar. Então nós precisamos de ser reconhecidos, de ser valorizados e de sermos recompensados financeiramente de acordo com o nosso grau de contribuição para com a vida dos nossos pacientes. Tá certo? Então, vamos voltar agora para a live, né? Já fiz o meu desabafo, já falei um pouco aí do universo. Vamos então agora para nossa live. O que é aí o exame de sódio e potássio? O sódio e potássio, eles são 2 minerais que faz parte dos minerais essenciais que nós temos no nosso corpo. E eles são responsáveis, eles são importantes para várias coisas. Para o nosso corpo ter uma contração, a gente necessita de ter esse sódio e potássio. Para que o nosso coração bata, nós precisamos de ter isso. Para que nós tenhamos o nosso pH equilibrado, nós precisamos de ter aí sódio e potássio. Para que a nossa hidratação seja correta, nós precisamos de ter sódio e potássio. Júlia, somente sódio e potássio? Não, claro que não. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses 2 íons que são importantes pra gente, tá? Então esses exames, a gente solicita aí um exame de sangue desse paciente e a intenção disso é primeiramente avaliar os rins desse paciente. Por quê? Porque os rins, gente, antigamente, eles foram rotulados como se eles fossem apenas filtro, né? Então os rins, todo mundo sabe, os rins filtram o nosso sangue. Ok, mas os rins, eles desenvolvem uma função muito maior, muito mais complexa, muito mais linda do que somente filtrar o sangue. Não que filtrar o sangue seja pouco, porque se fosse só filtrar o sangue, já seria, assim, magnífico. Mas ele exerce muito mais, né? Então, ele filtra o sangue e ele consegue excretar ou absorver o que a gente precisa. Ele ajuda a controlar a nossa homeostase. Ai, tá faltando um pouco disso, vamos guardar. Tá sobrando, vamos jogar fora. Tem muita água, tem pouca água, tem muita, vamos jogar fora. Tem pouca, vamos reter. Ele ajuda a gente a controlar também a nossa produção de hemácias. São os rins, na verdade, né? São os rins que produzem o hormônio eritropoetina. Esse hormônio, ele é responsável em ajudar a produzir hemácias. São as nossas hemácias que carregam oxigênio. Nós já conversamos aqui em outras lives passadas sobre a importância do oxigênio para nós, profissionais estetas, para que a gente consiga entregar um melhor resultado, para que a gente consiga evitar uma iatrogenia, evitar aí uma intercorrência nesse paciente. Se meu paciente não tem os rins funcionando adequadamente, eu vou ter, inclusive, uma deficiência na produção de hemácias. Então, isso vai atrapalhar a minha nutrição, vai atrapalhar a minha oxigenação. E isso dificulta as minhas respostas. Esse rim também ajuda a gente a ter um controle de pressão arterial. Por que pressão? Porque ele ajuda a gente a controlar esses eletrólitos, por exemplo. Se o paciente tem uma ingestão muito rica em sódio, onde tem sódio tem água. Se eu tenho muito sódio, eu tenho muita água. Muita água aumenta a pressão sanguínea. Se eu tenho um paciente com a pressão sanguínea aumentada, esse paciente vai começar a ter pequenas lesões, pequenos traumas no epitélio dos vasos sanguíneos. E isso vai acometendo uma inflamação subclínica. Por quê? Porque o organismo entende, nossa, aqui foi machucado, aqui foi lesionado. O sangue, a pressão estava tão alta, que o sangue passou tão rápido, tão forte na veia, no vaso sanguíneo, que ele lesionou, bateu, criou um atrito.
Se isso acontecesse uma vez, tudo bem, o nosso corpo lindamente ele conseguia reparar isso de uma forma maravilhosa. Mas o sangue ele circula constantemente, nós dormindo, nós acordados, o sangue está lá circulando. Então se a pressão está constantemente alta, a velocidade do sangue e a força que o sangue bate nos nossos vasos sanguíneos cria constantemente um atrito, uma agressão, uma lesão. Então isso aumenta as citocinas inflamatórias, aumenta as placas de ateroma. Se aumenta as placas de ateroma, consequentemente aumenta a PA. Se aumenta a PA, consequentemente aumenta esse ciclo e isso vai piorando. Um paciente que tem uma pressão alta, se esse paciente não for corrigido, a gente vai estar constantemente tendo uma inflamação subclínica nesse paciente ativa, porque isso vai inflamando os vasos sanguíneos. Júlia, o que isso tem a ver comigo na estética? Tem tudo. Um paciente que tem uma inflamação subclínica, ele tem matéria-prima que está ali ativando todas as disfunções estéticas dele. Inflamação subclínica é um ativo, é uma energia para aumentar as disfunções estéticas. E a pressão arterial é uma delas. Quem ajuda a controlar? Os rins. Somente os rins? Não, mas os rins faz isso lindamente. Outras coisas também que os rins ajudam é ajudar a gente a controlar o nosso pH. O nosso pH sanguíneo, ele é um pH levemente alcalino, mais ou menos aí 7,35 a 7,45. O nosso corpo se esforça se manter o nosso pH em 7,4. Por quê? Porque quando eu tenho uma acidose, esse paciente pode ir a óbito. Quando eu tenho uma alcalose, esse paciente pode ir a óbito. Então assim, quanto o sangue do meu paciente está com pH menor que 7, esse paciente já está considerado uma acidose. Esse paciente, ele vai a óbito fácil. Se eu tenho um pH que ele está ali acima de 7,8, esse paciente já entra numa alcalose, ou seja, esse paciente também tem aí umas disfunções, ele pode ir a óbito. Então, essa questão de pH sanguíneo, isso é tão sério para a nossa vida, que o nosso corpo, ele tem diversos órgãos e tecidos que nos ajudam a controlar essa pH. Dentro deles, nós temos aí os rins que também ajudam a isso. Por exemplo, se eu percebo que o sangue, se o corpo, se os rins, se o organismo percebe que o sangue está muito ácido, os rins ele dá um jeito de reter íons, reter minerais alcalinos para neutralizar isso com a intenção de nos ajudar. Então isso é muito lindo, é muito importante que a gente avalie a integridade desse órgão para que a gente tenha o metabolismo funcionando em perfeito estado. Nós, devido a essa alimentação errada que nós estamos tendo, essa alimentação muito inflamatória, esse excesso de refrigerantes e tudo, nós estamos constantemente nos acidificando. E se você for olhar hoje o rótulo da garrafinha de água que você toma, essa água está mais pro ácido do que pro alcalino. Então nós estamos constantemente nos acidificando e a nossa água que deveria nos ajudar a jogar fora essas toxicidades, às vezes não é uma água satisfatória que consiga resolver isso. Às vezes ela pode estar até potencializando isso. Então é importante que a gente tenha aí esse conhecimento. Uma pessoa que ela é mais ácida, e quando eu falo aqui nesse ácido, é na acidez sanguínea mesmo, nem é aquela pessoa ácida de mau humor, de estressada. Uma pessoa ácida, ela é uma pessoa que tem uma probabilidade muito maior de vir a desenvolver qualquer tipo de patologias, dentro dela o câncer. Porque o câncer, gente, ele gosta do ácido. O câncer, para ele desenvolver, ele se sente muito confortável em um meio ácido. Então, uma pessoa que toma muito refrigerante, come muito alimento inflamatório, que está transformando o seu organismo num organismo mais ácido, o que o corpo faz? Ele tenta alcalinizar, ele vai tentando alcalinizar. Chega uma hora que ele não consegue. Então, ele pega aqueles sais, que ácido é um sal, ele pega aquele sal e começa a transformar em cistos, certo?
E aí a pessoa está se acidificando, está se acidificando. O que o organismo faz? Aqueles cistos, ele transforma em nódulo. E a pessoa continua indo. Aquele nódulo transforma numa fibrose. Aquela fibrose evolui para um câncer. Câncer gosta de ácido. Então, quanto mais ácida for uma pessoa e durante mais prolongado for essa acidez, maior é a tendência dessa pessoa desenvolver um câncer. Tanto que hoje, um dos diversos tratamentos que tem para controle do câncer é você atacar essas células cancerígenas com substâncias altamente alcalinas. Porque quando você alcaliniza aquele tumor, ele não gosta, aquele ambiente deixou de ser favorável para ele, então ele tende a morrer, tá? Agora, voltando para a acidez de humor, quando nós temos uma pessoa ácida de humor, né, uma pessoa estressada, mal-humorada, o estresse também faz com que aquele corpo se transforme num corpo mais ácido. E um corpo mais ácido também tem uma tendência maior a desenvolver todos esses tipos de patologia. Então aqui eu falei muito em patologia, mas um corpo que está doente, um corpo que está ficando doente, ele antes de adoecer, ele apresenta as disfunções estéticas. E é aí a nossa chave, é aí o nosso ganho, é a nossa cereja do bolo. Porque se nós entendermos que as disfunções estéticas são um sinal do universo para nos dizer assim, esse corpo está começando a ter alguma coisa que não está legal, nós saímos na frente. Por quê? Porque o paciente vai te procurar. Quando o paciente tem uma celulite, ele procura quem? Você. Quando ele está com uma gordura localizada, ele procura quem? Você. Quando ele começa a fazer uma dieta, atividade física, ele começa a perder medidas e perder peso, e aí ele estaciona, ele para. Aí ele fala assim, essa gordurinha aqui, essa pochete não sai de jeito nenhum. Quem que ele procura? Você. Então você, gente, é o primeiro profissional que esse paciente procura anos antes dele desenvolver uma doença. Então você tem uma responsabilidade na vida desse cidadão muito grande. Você é responsável em deixar esse paciente evoluir para uma doença ou não. E uma vez que você tem acesso a essa informação, é sua obrigação a contribuir com a vida do seu paciente. Quando você fez a sua graduação, quando você foi lá, subiu no palco e recebeu o seu diploma, você fez um juramento. Cada conselho tem um juramento. E não interessa qual que é o seu juramento, mas dentro do seu juramento, dentro das palavras que você jurou, com certeza está lá, contribuir com a vida, com a saúde do seu paciente. Talvez não necessariamente com essas palavras, mas se você é um profissional da área da saúde, você fez esse juramento para com a sociedade. Então você tem que entender que aquela disfunção estética, ela não é somente uma disfunção estética, ela é um sinal de que algo já não está legal. E se você souber detectar e achar o que está acontecendo, você consegue resolver isso antes do seu paciente evoluir aí para uma patologia, tá? O sódio, gente, ele é muito fácil dele ser encontrado. A gente, principalmente o sal, né? O sal, nós temos muito sódio. Então, na nossa alimentação, nós temos uma facilidade maior de termos o sódio. E algumas pessoas, elas estão, algumas assim, né? Já algumas em grande escala, estão começando a apresentar deficiência de potássio. Nós temos que ter o sódio maior que o potássio. Com certeza. Por quê? Porque o sódio, ele retém líquido e o nosso corpo, ele é feito, composto por muita porcentagem de água. Mas o correto disso é que nós tenhamos aí o sódio 4 vezes acima do potássio. Se eu tenho muito sódio e pouco potássio, isso não é legal. Quando eu tenho um potássio baixo, eu começo a apresentar disfunções metabólicas
E eu começo, por que essas disfunções? Porque eu começo a ter mais água onde eu não deveria ter. Eu preciso de água para a célula trabalhar? Preciso. Uma célula que está desidratada, ela está murcha, as organelas ali dentro daquelas células, ela tem dificuldade de locomoção, de comunicação e de exercer a sua função. Então, o paciente começa a apresentar patologias e disfunções metabólicas por causa dessa desidratação, por causa dessa diminuição aí do potássio. Hoje o tema é potássio, tá? Só de potássio. Mas quando o meu paciente tem, por exemplo, o excesso de potássio, o que é muito fácil devido a esses alimentos industrializados, a corantes, conservantes, tudo aí, eu começo a ter excesso de água. E esse excesso de água, a gente deve pensar assim, então facilita para as organelas se comunicar. Não, esse excesso de água dilui, então acaba dificultando também a comunicação entre as organelas e a comunicação ali das reações químicas. Então, tanto a falta quanto o excesso, isso é prejudicial. Às vezes o seu paciente está retendo muito líquido. Você faz uma drenagem linfática, seu paciente volta em seguida e está praticamente igual. Você precisa de avaliar como que está aí os rins desse paciente. E um desses exames é sódio e potássio. Talvez esse paciente está tendo um sódio muito mais elevado do que o potássio. Então isso vai fazer com que tenha essa retenção de líquido. Outra coisa também que nós temos que pensar é o seguinte: se o paciente está com toxicidade, acumulando sujeira dentro dele, o organismo entende, nossa, aqui está muito tóxico, está muito sujo, então eu preciso de diluir essa bagunça. Ele retém água, ele retém líquido, com a intenção de quê? De diluir. Quando os rins retêm esse líquido, ele retém consequentemente o sódio. Então, se você percebe que o seu paciente está começando a acumular muito sódio, é um sinal de que ele está também te passando a seguinte informação: esse organismo está tão sujo, está tão cheio de toxicidades, que para eu conseguir melhorar esse ambiente, eu estou segurando esse líquido aqui. Um outro fator também que nós não podemos esquecer é que quando esse paciente começa a ter esse excesso de sódio, começa a ter esse excesso de líquido, consequentemente ele começa a ter muito mais celulite. Celulite é um dos tratamentos que a gente recebe no consultório quase que todos os dias. E não costuma ser só um paciente, não. Geralmente o nosso carro-chefe nas clínicas de estéticas no consultório são redução de medidas e celulite. E por que essa celulite? A pessoa está tão tóxica que ela acumula água. E como ela acumula água, para quê? Para diluir isso. Celulite é água dentro da gordura. Bagunça ali, então a pessoa começa a ter mais celulite. Você não vai conseguir resolver o problema de celulite do seu paciente se você não garantir uma integridade renal, se você não garantir que os níveis de sódio e potássio desse paciente estejam satisfatórios. Aí você me responde assim: nossa, Júlia, eu não consigo tratar a celulite, eu cuido, o paciente me responde bem, ele volta na sessão seguinte legal, mas de repente ele tá até pior. Por que ele está pior? Porque você não achou o que está causando aquela celulite. O porquê que aquele paciente está com aquela celulite. Quando você achar o problema e você mostrar para o seu paciente: olha, tá vendo o seu exame que deu isso? Deveria ter dado isso. Tá vendo esse outro aqui que deu isso? Deveria ter dado isso. Quando você pega e mostra para o seu paciente por A mais B a real situação da causa daquela celulite, ele vai falar assim: nossa, assim... eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que eu estava assim. Aí o paciente vai começar a te valorizar, ele vai começar a te respeitar. E aí ele vai começar a entender o porquê que o seu preço é diferente do seu colega de 2 quadras abaixo ou acima do lado de você. Ele vai começar a entender que você não faz as mesmas coisas que o colega, que você tem um diferencial, que você está tentando resolver o problema.
a causa. E aí ele vai entender o porquê que você cobra consulta, o porquê que o seu procedimento é mais caro, o porquê que a sua agenda é mais competitiva, porquê que marcar horário com você não é tão simples assim. E o porquê que a sua consulta é uma consulta que abrange muitas informações. Todas as informações que o paciente te passa é importante para que você consiga solucionar o problema dele, tá? Então isso é importante, tá certo? E por isso que você precisa cobrar consulta. Por que você tem que cobrar consulta? Então assim, gente, eu defendo a tecla de tem que cobrar consulta. Agora entende aqui comigo, olha pra mim, pensa, foca aqui em mim. Já tá perdendo uma noite de carnaval me escutando, então me valoriza. Se você faz a mesma coisa que o colega da esquina faz, se você tem os mesmos aparelhos que o colega da esquina tem, se você tem as mesmas abordagens, as mesmas explicações, as mesmas justificativas, tanto faz o paciente passar com você ou passar com outro, certo? Então não tem nem por que o paciente pagar uma consulta pra você se ele consegue ter essas informações que você tá dando com outro colega. Agora, quando você aborda o seu paciente baseado metabolicamente, baseado no que você está enxergando dentro dos exames laboratoriais, quando você entende de fisiologia para você conseguir casar o que esses exames querem te dizer com o problema apresentado no paciente, quando você consegue explicar para o seu paciente, se nós não resolvermos isso aqui, um grão de areia nesse problema todo, nós não vamos resolver o seu problema. Aí o paciente, ele vai enxergar que você é diferenciado. E sabe a frase que você mais vai escutar? Nossa, ninguém nunca havia me dito antes. Gente, eu também falo essa frase muito e parece até aquela frase compra. Nossa, Júlia, você faz isso pra me vender o seu curso. Não, se vocês ouvirem os depoimentos das minhas alunas, elas também ouvem assim, nossa, nunca ouvi isso antes. Se vocês conversarem com qualquer aluna minha, chama elas aí em inbox, pergunta aí, você é aluna da Júlia, conversa com elas vão te falar a mesma coisa. Nossa, ninguém nunca havia me explicado isso antes. Eu levei os meus exames para um colega, para outro profissional, para enfim, pro fulano olhar, e ele disse que estava tudo certo. Agora eu consigo entender o porquê que eu tô retendo líquido, o porquê que tá desse jeito, o porquê que a minha gordura nunca melhora, o porquê que o meu humor tá diferente, meu lábio tá ressecado, o porquê que meu cabelo tá caindo, a minha pele tá ressecada, tô cheia de acne, ou tô, sei lá. O paciente consegue entender os porquês. Gente, os pacientes, eles querem respostas para os porquês. Eles querem entender. Não existe mais pessoas tão simples de conhecimento a tal ponto de não ter compreensão. Quando você explica uma coisa para o seu paciente usando o linguajar que o seu paciente necessita, de acordo com o nível de escolaridade desse paciente, quando você se adapta ao seu conhecimento para que ele consiga te compreender, ele vai te compreender. E quando ele compreende, ele tem uma ideia da extensão da gravidade. Então ele entende assim, nossa, então essa celulite que eu estou tendo é por causa que os meus rins não estão muito legais, é porque eu estou comendo muito sódio, e é porque eu estou tomando muito refrigerante, comendo muito embutido, ou comendo muito sal refinado, um alimento muito salgado. É por isso. Então eu só vou conseguir melhorar a sua celulite se você optar por alimentos menos industrializados, se você optar, ao invés de comer um sal refinado branco, você optar por um sal rosa que contém muito mais minerais do que somente o sódio. Quando você optar, por exemplo, por não tomar refrigerante. Gente, refrigerante é doce. A gente está muito acostumado a associar o sódio ao sal. Mas depois que vocês têm a curiosidade, pega aí um refrigerante na casa de vocês e olha o rótulo. É cheinho de sódio. Gente, isso é tão viciante, a gente começa a ficar tão criterioso que a gente se policia. Esses tempos atrás, não sei se vocês acompanharam no meu stories, eu tava com visita, né? Eu fiquei com visita aí uns dias em casa. E aí uma das minhas visitas falou assim, Júlia, eu queria temperar uma carne, mas eu gosto de colocar páprica defumada, eu acho que fica mais saborosa e tal. E eu não tinha páprica em casa. E ela comprou páprica pra eu conhecer a páprica defumada, pra eu experimentar a carne. E como carinho, como mimo, eu tô te agradando, tô te dando isso com carinho. Eu interpretei como carinho. E aí eu fui olhar a concentração de sódio que tem na páprica defumada. É altíssima. Então assim, a gente começa a ficar... Não é chato, eu acho que chato não é a palavra mais legal, mas criterioso. Então assim, tudo bem que às vezes deixa o alimento mais saboroso, deixa o alimento melhor, né? Mas, e aí, o que tá prejudicando? Esporadicamente, de vez em quando, tudo bem. Mas quando você tem hábitos ruins todos os dias, isso a longo prazo te prejudica. E por que as pessoas estão doentes, cada vez mais doentes? Eu falo sempre, o mundo está doente. O mundo está doente não é porque ela adoeceu hoje. Gente, uma pessoa para desenvolver um diabetes... Vamos pensar no diabetes tipo 2, né? Porque o diabetes tipo 2, ele é uma patologia que você conquista. Não é um autoimune, não é um defeito de fábrica. O tipo 2 é você que não se cuidou e desenvolveu aquela doença. O diabetes do tipo 2, o paciente, se ele não cuidar, se ele cuidar, por exemplo, a gente consegue evitar aquilo 20, 15 anos antes. Então o paciente hoje, ele passa com você, olha só o histórico, vamos pensar. Ele passa com você, você viu um probleminha. Mas tudo bem, vou ignorar. Você ignora? Esse paciente daqui 15 anos, 20, ele desenvolveu uma doença. E se você não tivesse fechado os olhos para aquilo, tivesse orientado o seu paciente, tivesse suplementado o teu paciente, ele não teria desenvolvido aquilo. E isso é muito legal, isso é muito lindo. E esse conhecimento que você tem, ele precisa de ser cobrado. E aí, gente, quando o paciente ele passa com você e que você cobra a consulta,
você tem que entregar o seu melhor para aquele seu paciente. Para que ele sinta assim, nossa, eu paguei essa consulta, mas foi a melhor consulta da minha vida. Aqui eu entendi tudo. Eu entendi todos os meus porquês. Eu entendi que o meu melasma só vai ser solucionado se eu fizer isso. Eu entendi que se eu não comer isso, não fizer isso, não tirar isso da minha alimentação, não suplementar isso que você está me mandando, me orientando, eu não vou arrumar minha tireoide, não vou melhorar meu fígado, não vou melhorar meus rins. E aí o paciente, ele compreende e ele consegue te ajudar. E ele não vai te abandonar, porque você, até o momento, foi a pessoa que deu a solução. Gente, o mundo está cheio de problemas. Quando você for capaz de apresentar uma solução, isso vai ser legal. Então você deve cobrar consulta e você não vai perder o seu paciente para isso. Se você começar a perder o seu paciente por causa disso, é porque você não está fazendo uma consulta diferenciada. Uma consulta que vale a pena ser pago. Uma consulta que o paciente fala assim, meu Deus do céu, como que eu não te encontrei antes? O paciente tem que sair da sua consulta literalmente assim, graças a Deus que eu te encontrei. Se o seu paciente não estiver saindo desse jeito, você tá errada. Você tem que melhorar, tá certo? Então, gente, entender um pouco sobre o sódio de potássio, ele vai muito além de você pensar assim, os rins estão bons ou não, né? O que está por trás de uns rins estar bom ou não estar tão bom? Não é só você simplesmente olhar aquele sódio e falar assim, ok, esse sódio, esse potássio me fala que os rins não estão legais. Eu sei que os rins não estão legais. Já sei, não estão legais, ponto. O que eu vou fazer com essa informação? Como que eu posso contribuir com isso? O que está por trás disso? Então, se faz necessário que você compreenda a fisiologia por trás daquilo. Que você compreenda como suplementar para recuperar aquele órgão. O que você pode ajudar o paciente a eliminar de hábitos ruins para que aquilo consiga ser alcançado mais rápido. Então, lembre-se, não é simplesmente você saber esse órgão está começando a dar problema. É o que você vai fazer com essa informação que você tem. E é aí que você começa a ser um diferencial na vida do seu paciente. É saber o que fazer com a informação, tá? Então, olha só, você detectou que esse órgão está começando a dar um sinal de vida, você começa a entender as disfunções estéticas por trás daquilo ali. Então, eu já comentei com você que os rins, ele ajuda a controlar a homeostase do corpo. pH, pA, que é a pressão arterial, a retenção de líquidos e a absorção e excreção de nutrientes essenciais. Tem outras coisas que agora eu esqueci. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, eu penso, vamos lá, vasinhos. O seu paciente está começando a formar vasinhos. Será que eu devo pensar nos rins desse paciente? Sim ou não? Sim. Por que sim? Eu não falei pra você que os rins é um dos órgãos, um dos sistemas que ajuda a controlar a pA? Se a pA do seu paciente não está legal, aliás, vamos voltar. Se os rins do paciente não estão legal, eu começo a ter alteração de pA. Alteração de pA, eu tenho uma inflamação nos vasos sanguíneos. Inflamação nos vasos sanguíneos, eu começo a ter um tônus muscular do vaso mais deficiente. Então, o retorno venoso do sangue vai ser mais deficiente. Se esse retorno é deficiente, o meu paciente começa a formar novos vasinhos, com a intenção de ajudar nesse retorno. Então, entende, gente? Tem que fazer um pensamento inverso. Tem que ir rastreando o problema. Então, se o seu paciente vem para você com problemas de vasinhos, se você ficar aplicando somente esclerosante, você vai estar fazendo paliativo. E se você resolve a causa, você não vai estar somente cuidando da estética do seu paciente, mas você vai estar contribuindo com a vida do seu paciente. Vocês já atenderam algum paciente que algum dia falou assim pra vocês? Nossa, eu vim te procurar, eu tinha um pouquinho de vasinhos. E parece que foi você aplicar esse negócio aí nas minhas veias, agora tem um monte, tá brotando vasinhos. Gente, eu escutei isso uma vez, no meu início de atendimento como esteta. No início da minha vida profissional como esteta, eu escutei isso pro paciente. E eu não tive resposta, eu não tive argumentos, eu não sabia o que falar. Lógico que eu tentei tirar a culpa de cima de mim, claro, porque qualquer um de nós fazemos isso, mas eu não tinha argumentos científicos, fisiológicos para justificar. E aí o que acontece? Hoje, antes do paciente, de eu aplicar no paciente um esclerosante, eu vou achar o porquê que aquele paciente está tendo formação de vasinhos, eu vou resolver aquilo, e aí sim, para aqueles vasinhos que já foram formados, eu vou aplicar o esclerosante, mas com a certeza de que a fisiologia ruim do meu paciente não vai formar novos vasinhos. Então, gente, não foi o meu esclerosante lá no passado que fez com que a paciente tivesse a formação de novos vasinhos. Ela estava em total desequilíbrio metabólico, que eu não enxerguei, que eu não prestei atenção, que eu na época não tinha conhecimento, eu apenas quis vender o esclerosante para ela, eu vendi, eu usei a glicose, e aí como a paciente estava em total desequilíbrio, ela começou a ter a formação de mais vasinhos. Mas, se eu não tivesse colocado a mão na minha paciente, se eu não tivesse aplicado esclerosante na minha paciente, ela teria a mesma formação dos novos vasinhos. Não piorou porque eu pus a mão, certo? Mas piorou porque ela estava em desequilíbrio metabólico. E como eu coloquei a mão na paciente sem explicar os porquês, a culpa ficou sendo minha. Entende? Então, gente, nós temos que ter o discernimento
de ir muito além. E é esse além que eu quero que vocês tenham esse pensamento. Eu quero literalmente que vocês pensem, vocês têm cabeça pra pensar. Por quê? Porque protocolos prontos, todo mundo que é esteta sabe. Eu tenho em casa, acho que ainda tenho, nem sei se eu ainda tenho, apostilas e apostilas de trocentos mil cursos livres que eu fiz, da minha pós em biomedicina esteta, de protocolos prontos. Vai tratar flacidez? Faz isso. Vai tratar celulite? Faz isso. Vai tratar vasinhos? Faz isso. Gente, isso não funciona. Por quê? Porque cada corpo é um. Cada disfunção metabólica é uma. Então vamos trazer para o exemplo da minha paciente de vasinhos. Se eu tivesse feito, se o protocolo desse certo, eu teria usado o esclerosante, teria secado aqueles vasinhos e, teoricamente, talvez não teria formatos novos, certo? Mas o que acontece? A paciente, ela estava em desequilíbrio metabólico, estava em desarmonia. Então ela estava com dificuldade de retorno venoso por algum motivo e isso fez com que ela produzisse muitos vasinhos. Qual que é a sua função como profissional esteta? Entender o que está por trás da disfunção. Como que você vai fazer isso? Vai descobrir o problema através dos exames, solucionar e resolver depois o refinamento. O que é o refinamento? Aí você faz o procedimento estético. Depois que você achou a causa, depois que você devolveu a homeostase para o paciente, aí que o paciente resolveu todo o problema metabólico, aí você entra com o refinamento. Aí o refinamento, qualquer procedimento estético que você fizer, você vai ter uma resposta positiva, certo? Então, gente, vamos voltar lá, né? No que não é isso. Não é você simplesmente olhar se está dentro ou fora do valor de referência e saber, esse órgão está começando a ter problema. Ok, está começando. E aí, o que você vai fazer? Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. E, gente, os benefícios de vocês entenderem sobre isso são enormes. Primeiro que a gente pensa muito no financeiro. Por que financeiro? Porque é financeiro que paga nossas contas, é financeiro que compra nossos alimentos, é financeiro que compra o nosso lazer, é financeiro que paga uma boa escola para os filhos, é financeiro que pode fazer com que você tenha uma clínica de estética mais confortável, mais organizada, que você pode ter outras opções de aparelhos, que você pode ter mais uma gama de insumos. Então nós temos que pensar sim no financeiro. Não é que o dinheiro é tudo na vida. Tem aquela frase, dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra felicidade, mas certamente o dinheiro compra os insumos da felicidade. Certo? Por quê? Porque dinheiro te proporciona você proporcionar saúde para sua casa, saúde para os seus pacientes, saúde para os seus filhos. Então isso é importante, tá? E a gente estuda, trabalha e evolui para quê? Para ter um bom salário, para ter uma boa renda. Então, quando você dominar, gente, sobre o que está por trás das disfunções estéticas, quando você dominar os exames laboratoriais, de acordo com os valores ideais, pelo amor de Deus, quando você dominar uma boa suplementação para acolher esse paciente e resolver o problema dele, consequentemente, vai aumentar os seus pacientes, vão aumentar os seus ganhos, vão aumentar o valor da sua consulta. Esses dias, o Léo entrou em contato com alguns alunos nossos do curso para verificar novos depoimentos e tal. E aí a nossa questão era, se os nossos alunos, se eles, como que estavam eles cobrando consulta. E de acordo com a grande maioria desses alunos que o Léo entrou em contato, nós vimos que eles não somente estão cobrando consulta, mas eles estão tendo um aumento de procura por pacientes que estão fazendo com que eles já queiram aumentar o valor das suas consultas. Então, conforme você vai cobrando consulta e o paciente vai vindo até você, você vai se sentindo mais confiante para pensar assim, não, eu estou fazendo a diferença. Se eu estou fazendo a diferença, eu estou sendo valorizado, eu estou sendo respeitado. Isso me dá confiança para poder cobrar, inclusive, um pouco mais ou um pouco menos de acordo com o seu público, certo? Então, gente, cobrar consulta hoje ainda é um tabu, hoje ainda é uma objeção. Mas, se você souber ser um diferencial para o seu paciente, você deve cobrar consulta e você vai ser bem pago por isso e não vai te faltar paciente. Agora, onde que você perde o paciente? Se você for mais um e cobrar consulta, o paciente vai te abandonar. Ele não vai ficar com você. Isso é fato. Por quê? Porque mais um, ele tem de graça. Mais um, ele tem acesso a esse profissional que não cobra consulta. Então, a minha intenção é fortalecer a classe esteta. É que nós sejamos valorizados, reconhecidos, bem pagos. Para isso, você não pode ser mais um. De mais um, o mundo tá cheio. Nós viemos no mundo, não foi por acaso. Nós não viemos de enfeite. Deus não nos deu o trabalho de colocar aqui nessa terra e nos fazermos fortes para sobreviver a esse mundo louco, para sermos mais um. Pensa, você não pode ser mais um. E enquanto você aceitar ficar nessa zona de conforto de sendo qualquer um, sendo mais um, a sua vida não vai pra frente. Aí você vai olhar a grama do vizinho e achar que tá mais verde. Você vai olhar pra rede social do vizinho e achar que tá melhor. Ou às vezes até esteja. Mas você é responsável em fazer a diferença na sua vida. E, consequentemente, na vida dos profissionais. Então, gente, é uma oportunidade, é um benefício, só vai agregar para você esses conhecimentos, tá certo? Através disso, não vai te faltar paciente, vai aumentar os seus rendimentos, você vai ter muito mais credibilidade no mercado, você vai ser reconhecido e respeitado. Eu ainda escuto muitas pessoas que falam assim, mas esteta, eu prefiro passar com um profissional X. Por que ele prefere passar com um profissional X e não você? Porque a sociedade, porque o mercado educou que esse profissional X é melhor que você. Como que você vai provar para a sociedade que você é boa tanto quanto ou até melhor que o outro profissional? Através do seu estudo, através do seu conhecimento, através da sua bagagem científica, através da sua bagagem de experiência, de vivência clínica, de vivência prática.
tá? É isso que faz a diferença. Então, assim, quer ter reconhecimento, quer ter credibilidade, quer aumentar o dinheiro, o que você tá fazendo pra melhorar isso? Sendo só mais um, não pode, tá? Sendo só mais um, não dá, tudo bem? E, gente, nunca esqueça que o paciente, quando ele começar a apresentar uma disfunção estética, ele vai te procurar. Então, você precisa de dominar sobre isso daí, tá? Se o paciente apresenta olheiras, bolsa, tá? Ou olheiras escuras, né? Flacidez, enfim. Principalmente nessa região. Essa região, gente, ela é pouco não. Os vasos sanguíneos são de pequenos calibres, né? Eles são vasinhos bem pequenininhos. Quando o paciente tem uma dificuldade aí de circulação sanguínea, que seja por causa de excesso de açúcar, que seja por causa de excesso de toxicidade, que seja porque os rins do paciente não estão tão legais, enfim, nós vamos começar a ter bolsas ou olheiras com bolsa ou sem bolsa. Então, quando você pega um paciente que tem uma olheira, por exemplo, você tem que pensar o seguinte: antes de você tratar aquela olheira do paciente, com qualquer aparelho, com qualquer protocolo que você domine, por que esse paciente está com olheira? Então, hoje nosso foco é só de potássio. Vamos pensar nos rins novamente. Esses rins estão funcionando legal? O paciente está precisando reter líquido? Ou está excretando muito líquido? Como que estão os minerais desse paciente? Aí você vai conseguir pensar nisso. Se os rins do paciente não estiverem funcionando adequadamente, esse paciente você não vai conseguir resolver a olheira dele. Aí o que acontece? Olha só que louco! O paciente apresenta uma olheira escura, tá? Vamos pensar numa escura. Aí vamos pensar também que esse paciente está com um problema aí renal. Não insuficiência renal, gente. Insuficiência renal é patologia e nós não cuidamos de patologia. O paciente está começando a apresentar algumas disfunções renais. O que você aprendeu na faculdade? Na graduação, enfim. Um dos tratamentos para redução de olheiras é fazer peeling. Um dos, certo? O que o peeling faz? Qual é a intenção do peeling? Descamar aquela região, rejuvenescer aquela região, consequentemente hidrata aquela região, se hidrata aquela região, clareia aquela região porque entra mais luz, clareia. Isso seria o resumo básico do peeling nessa região. Mas, se aquela região está inflamada, se a circulação sanguínea naquela região não está satisfatória, se você coloca um peeling naquela região que já está inflamada, a chance desse paciente hiperpigmentar essa olheira é muito maior. Aí você fala assim: meu Deus do céu, meu paciente já era um panda e agora eu transformei ele num panda muito mais panda. Num panda, como que faz um panda muito mais panda? Não tem, né? Acho que esse exemplo foi um exemplo errado. Não tem como piorar um panda, né? Não tem. Não tem como piorar um panda. Então assim, gente, aí o que acontece? Vocês ficam sem justificativa. Então, apresentou olheira? Vamos olhar o quê? O quê? Circulação. Vamos olhar fígado. Vamos olhar rim. Vamos olhar inflamação. Vamos olhar glicação. Vamos olhar nutrientes desse paciente. Nossa, Júlia, tudo isso? Não. Você vai conversar com seu paciente, vai investigando e vai conseguir ser mais assertiva em qual exame que seja. Mas já pensa, tem que olhar o rim desse paciente. Não dá se não olhar o rim desse paciente. E aí você fica tratando e não olha os rins do paciente. Aí você não tem resultado. O que acontece? Você não tem resultado, mas o paciente já te pagou. E você já gastou o dinheiro do paciente. E você não teve resultado. Aí o paciente volta. Aí você fala assim: o seu metabolismo não respondeu bem a esse procedimento. Eu vou ter que fazer um outro pra ver se o seu metabolismo funciona melhor. Só que você não vai cobrar de novo, porque você já cobrou, você já gastou o dinheiro. Aí você entra com o quê? Com um novo protocolo, um novo procedimento, um novo insumo, um novo home care. E você tá tendo gasto. E a solução do problema, talvez você não vai ter, porque você não achou a causa. Certo? Então, gente, olheiras, bolsas, a gente tem que pensar em olhar fígado do paciente também. Deixa eu ver o que mais que eu anotei pra gente conversar aqui, porque eu falo mais que o homem da cobra, né? Uma observação muito legal aqui, mas aqui a nível de curiosidade. O ATP é a energia do corpo, né? Pro nosso corpo, pra gente ser vivo, nós temos que ter ATPs, né? Que é a adenosina trifosfato, energia. Se nós estamos dormindo, aquele sono sereno, maravilhoso, nós temos que ter ATP para os nossos órgãos funcionar. Se eu tenho, por exemplo, uma deficiência só para o meu corpo produzir ATPs, eu gasto, só para o meu corpo fazer a bomba de sódio e potássio, que é a bomba para contrair o coração, contrair os músculos, organizar a água do nosso corpo, os eletrólitos, enfim. Só para o nosso corpo ter essa bomba de sódio e potássio, 30% dos ATPs produzidos vão para essa bomba de sódio e potássio. E, gente, não é uma bomba de sódio e potássio. Dentro de uma célula ali, ao redor daquela célula, daquela membrana citoplasmática, eu tenho milhões talvez é muito, eu tenho um monte de bombas de sódio e potássio fazendo ali. Por isso que gasta muita energia, pra gente poder desenvolver isso. Aí, se o seu paciente, por exemplo, não tiver com o intestino funcionando adequadamente, ele vai ter uma absorção menor de nutrientes. Se ele tem menos nutrientes, ele produz menos ATP. E aí, se ele produz menos ATP, para essa bomba de sódio e potássio funcionar, eu gasto 30% disso. Então, essa bomba começa a ficar um pouco deficiente e o organismo começa a apresentar algumas falhas. Se o paciente começa a ter ataque cardíaco, o músculo, assim, dá aqueles tremores, se o paciente começa, por exemplo, a ter muita cãibra, isso é um sinal de que o meu ciclo de bomba de sódio e potássio não está sendo eficiente. Então, nós temos que investigar isso também. Júlia, se meu paciente estiver aí com muito sódio e pouco potássio, normalmente nós temos mais sódio sim, 4 vezes mais que o potássio. Mas assim, exagerado de sódio. O que eu posso fazer para ajudar com o meu paciente? Orientar esse paciente nos hábitos alimentares, primeira coisa, ponto.
tá? Depois, tomar bastante água, pra quê? Pra poder ajudar a eliminar esse excesso. Pacientes que estão retendo líquido, gente, o segredo é tomar água. Aí o paciente fala assim, nossa, eu tô retendo líquido. Se eu tomar água, eu vou explodir, porque eu vou ter muita água. Esse pensamento é errado, tá? Precisa de tomar água. Um dos motivos que o paciente fica retendo líquido é a falta de água. Como está faltando água e está acumulando sujeira, o organismo retém aquele líquido para diluir aquilo ali, né? Então tem que orientar isso aí. Se necessário for o potássio, você pode suplementar o seu paciente com potássio. Você pode orientar o seu paciente a alimentos que têm mais potássio. Jules, não sou nutricionista. Não é mesmo. Se você não sabe orientar o seu paciente, encaminha para nutricionista. Orientação, nós podemos fazer. Prescrição de dieta, nunca, tá? E orientação, gente, qualquer profissional da área da saúde que tem um nível de instrução, consegue orientar para o seu paciente, tá? Então, assim, orientar uma coisa, prescrição de dieta é outra coisa. Orienta isso para eles. Aumento de açúcar, aumento de inflamação faz com que eu diminua o potássio. Se eu diminuo o potássio, eu aumento o sódio. Se eu aumento o sódio, eu aumento a água. O paciente vai ter mais edema. Então, gente, quando o paciente tem, por exemplo, uma inflamação crônica, ele vai ter retenção de líquido por aumento de potássio. Se o paciente tem diabetes, ou tem uma tendência, ou está naquele momento com muito cheio de açúcar, ele vai ter aí esse aumento de líquido aí. Tá? Então nós temos que pensar em ajudar isso. Se o seu paciente faz uso de remédios, os prazóis da vida, nós já conversamos aqui em outras lives sobre os prazóis da vida, né? Esses prazóis, eles são péssimos. Gente, vamos abrir um parêntese. Quando necessário for, e por um curto tempo, os prazóis são necessários para proteger o estômago de drogas fortes e tal. Ponto, beleza. Agora, tem pacientes que eles têm o hábito ou são medicados e precisam tomar esses prazóis a longo prazo. Quando esses pacientes fazem o uso desses prazóis a longo prazo, eu começo a ter um problema ali a nível de estômago, a nível de absorção de nutrientes, que começa no estômago e vai aí postergando até o final do intestino. Esse paciente vai começar a ter problemas, vários problemas por causa de nutrientes. Mas pensando aqui na nossa questão de reter líquido, por exemplo, se esse paciente ele usa esses prazóis, a intenção do nosso corpo é de quê? De eliminar. Então vai juntar ali mais água. Então, consequentemente, junta mais sódio e vai eliminando um pouco mais de potássio. Não é muito interessante isso, tá? Bem, gente, eu sempre falo mais com a língua, né? Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte. Qual que é o resumo disso? Que vocês cuidem do seu paciente, que vocês tenham zelo para com o seu paciente. E entenda, eu vou falar isso todo dia, o resto da vida, quando vocês estiverem me acompanhando. Disfunções estéticas é um sinal do universo para te avisar que algo não está bem. E se você não souber o que está por trás disso, você não vai conseguir resolver. Então, se você quer ser valorizado, reconhecido, respeitado, todo mundo quer isso, né? Quer ser respeitado, quer ter credibilidade, quer ser tenha bem. Você tem que apresentar algo mais. Então, cuida do seu paciente. Fora, gente, que o seu paciente, ele está precisando muito, muito, muito de você. Quem assistiu a live passada, a live que eu fiz terça-feira passada, eu dei um exemplo pra vocês da minha aluna Vanessa, né? Que ela, lembra que eu contei pra vocês que ela tava montando o consultório dela, e aí que eu orientei ela a já abrir as portas cobrando consulta, e que hoje já tá cobrando tal. O Léo entrou em contato com a Vanessa também, pra conversar com ela sobre as consultas, valores, pra gente apresentar pra vocês provas verdadeiras, reais da evolução dos nossos alunos. E aí, eu contei pra vocês na live passada que a Vanessa estava cobrando R$200 de consulta, né? Hoje, a Vanessa já cobra R$300 de consulta. E ela já vai aumentar a consulta dela. Por quê? Porque ela está numa região que ela está se tornando cada vez mais conhecida pelo fato de ajudar o paciente. E quando eu falo ajudar o paciente, não é somente ajudar o paciente com a disfunção estética. O paciente precisa de ajuda. O paciente está apresentando exames normais, que estão sendo avaliados por um grupo de profissionais que enxerga aqueles exames e que estão normais, mas os pacientes estão doentes. Os pacientes estão sem concentração, sem libido, com disfunção estética, sem energia. Os pacientes hoje, a grande maioria, eles estão vegetando. Tá sendo uma vida sem qualidade, uma vida sem motivação, sem leveza, sem energia criativa, sem disposição. Os pacientes hoje, eles querem fazer uma atividade física, mas eles não têm coragem de fazer uma atividade física. Os pacientes querem ler, mas eles não conseguem ler porque eles começam a ler, eles querem dormir. Os pacientes querem passear, mas eles não vão passear porque eles estão tão cansados que eles preferem dormir. Os pacientes, eles querem entender o porquê que ele tá começando a reter mais líquido, a acumular mais gordura. Eles querem entender por que o corpo tá deixando de ter aquele formato de corpo violão, bonito, e tá se transformando num pacote. O paciente quer entender porque a pele tá caindo, tá virando flácida, tá murcha. Ele quer entender o porquê que a ruga ao redor dos olhos dele tá muito maior do que ele mesmo, comparando ele com uma outra pessoa da mesma idade. Só que aí esse paciente, ele procura ajuda e os exames estão normais. Nossa, mas eu não tô doente, meus exames estão normais. Gente, enquanto nós tivermos na sociedade profissionais que só vejam os exames de acordo com os valores de referência e não sabem ou não usam os valores ideais, nós vamos continuar tendo uma alta escala de pacientes doentes. Pacientes apresentando disfunções estéticas, pacientes apresentando problemas de estresse, oscilação de humor, problemas, todos os tipos de problema. Então, acreditem em mim quando eu falo pra vocês que o mundo está doente. E eu faço um apelo pra vocês, ajude. Eu ainda falo assim, gente, sejam girassóis na vida das pessoas e as pessoas que cruzam o seu caminho. Porque nós estudamos.
Nós temos um nível de conhecimento muito maior do que o nosso paciente. Então, quando o paciente nos procura, é a nossa obrigação saber ajudar aquele paciente. E se você não tem conhecimento para ajudar aquele paciente, você tem que ter, no mínimo, o bom senso de encaminhar aquele paciente para quem sabe. Porque se aquele paciente está apresentando uma disfunção estética, e se você não sabe o porquê, se você não ajudar, com 10, 15, 20 anos, esse paciente vai evoluir com uma patologia. E talvez uma patologia que não tem cura. E parece ser muito egoísmo da nossa parte não pensar em algo daqui 15, 10, 15, 20 anos. Então, a minha sugestão que eu dou para vocês é o seguinte. Se a sua mãe passasse com um profissional igual o que você é hoje, você estaria satisfeito ou não? E eu falo a sua mãe pelo seguinte, porque eu, por exemplo, eu às vezes, um exemplo prático aqui, eu às vezes faço as coisas pelo coco, pra mim, certo? Tipo assim, não, tudo bem. Mas pra minha mãe eu não quero fazer pelos cocos. Pra minha mãe, eu quero fazer direitinho. Então, às vezes, pra nós, a gente até faz mais ou menos. Mas pra mãe, normalmente, a gente não aceita fazer mais ou menos. Então, pergunta pra você, pro seu íntimo, pro seu verdadeiro, pro seu ego. E pensa o seguinte, se a sua mãe estiver apresentando uma disfunção estética, você é capaz de achar o problema e resolver o problema? Você queria que a sua mãe passasse com a profissional que você é hoje? Se você responder que sim, parabéns. Graças a Deus. Se você respondeu que não, veja, faça uma meditação, conversa contigo e veja o que eu posso melhorar. E melhore. E melhore até você falar assim, hoje eu posso atender a minha mãe. Porque no dia que você for capaz de atender a tua mãe, você é capaz de atender qualquer profissional. Certo? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Muito, 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 muito obrigada pela companhia. Numa terça-feira de carnaval, vocês estarem aqui comigo é muita, muita alegria pro meu ego, pro meu coração, pra minha satisfação. Gratidão. Fiquem com Deus. Durmam no escuro, sem cheiro e sem som. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo!